O preço do Bitcoin está sendo manipulado? Nas últimas semanas, as teses relacionadas à manipulação de preço do Bitcoin têm surgido e ganhado cada vez mais popularidade. Em algum momento, até eu mesma refleti um pouco sobre isso. Publiquei algumas questões relacionadas principalmente a que eu acreditava que poderia ser uma dinâmica de preço diferenciada por conta dos OTCs, ou seja, grandes compras que não acontecem via o book das exchanges, mas que acontecem em negociações over the counter, por isso não tem o mesmo impacto do preço. E eu quero abordar os dados de hoje muito sobre a perspectiva da questão da manipulação e se sim ou se não e o que isso significa especificamente para nós e o que nós devemos fazer em relação a isso. O primeiro Twitter que eu quero iniciar aqui com vocês é esse aqui, que eu acho que traz exatamente esse sentimento, né? Posso ver um mundo onde o subconjunto, né, do Bitcoin Twitter. Vou colocar aqui, acho que na verdade a tradução tá meio ruim, né? Eu posso ver um mundo onde até mesmo os ursos, né, do Twitter estão culpando, né, a manipulação de mercado porque os seus shorts não estão rendendo o suficiente, né? Esse cara, ele tem esse termo que é shop solidation, né? É um lugar onde touros e ursos culpam a manipulação pelo descontrole do mercado, né? Então nós tínhamos até pouco tempo atrás grande parte daqueles entusiastas e daqueles responsáveis pelas posições compradas reclamando de possíveis manipulações do mercado, mas agora nós também temos o outro lado culpando as manipulações do mercado. Ou seja, tanto os touros quanto os ursos estão achando tudo estranho, porque nenhum dos lados, nenhuma das posições, não importa o que você faça, as coisas não estão caminhando. E isso acontece porque nós estamos com o Bitcoin, né? Continua lateralizado, por mais que nós tenhamos sofrimento, né? Acontecendo no preço, nós ainda estamos num momento em que ele está lateralizado. Então, vamos dar uma olhada aqui se a gente olha especificamente. Deixa eu só ajustar aqui para que a gente possa ver. Vou olhar aqui um pouquinho no gráfico diário com vocês, tá? Então, quando a gente olha aqui no gráfico diário do Bitcoin, a gente continua com o Bitcoin sendo negociado nesses patamares, tá? Faz um tempo em que ele não perde mais, pelo menos aqui, essa faixa dos 93, né? E não tem fechado nunca o gráfico, o preço não tem fechado o candle, né, abaixo dos 95 mil dólares faz bastante tempo. Espero que hoje não seja esse dia, mas hoje nós estamos vendo um dia bem ruinzinho também ali, né, mas talvez aí a gente ainda tenha um processo de volta. Hoje, especificamente, a gente não tem nada muito específico acontecendo, mas é uma espécie de ressaca dos acontecimentos dos últimos dias, né? Então, recapitulando, nós tivemos o hack da Bybit, que é um dos maiores hacks da história, não só de cripto, mas do mercado financeiro de forma geral. Hoje, na verdade, ontem, né? Entre a madrugada de ontem e hoje, nós tivemos mais um hack de um banco cripto. Foi um hack de 45 milhões, o hack da Bybit foi um pouco mais de 1 bilhão. E hoje nós também tivemos a notícia, né, de que o projeto de lei de Montana foi recusado, mas eu vou falar algumas coisas bem legais ainda, assim, sobre o projeto de leis. Mas nós estamos tendo dias aí um pouco complexo, né? Além disso, especificamente falando, até só para a gente olhar aqui no gráfico, né? Então, cripto, Bitcoin teve um dia ruinzinho, mas foi ainda pior para alguns projetos da Solana, tá? A Solana tá tendo assim um dia bem ruim também. A Raydium sofreu muito. A Raydium é um projeto que eu gosto, tenho acompanhado há bastante tempo, mas hoje teve uma queda bem feia por conta do anúncio do Pump Fund que ele deve criar deve ter a sua própria plataforma para a criação das pools para negociação dos seus tokens. Então, isso fez com que a Raidon sofresse bastante, atingisse patamares que há bastante tempo ela não tinha ali, mas o ecossistema da Solana, de forma geral, também sofreu, porque no final de semana a gente teve algumas notícias relacionadas a alguns desses fundos do hack da Bybit que foram, de alguma forma, para o Pump Fund. Depois a gente descobriu que, assim,
é um valor quase insignificante perto do montante, né? O que acontece é que o hacker distribui fundos para todos os lados e um pouco também acabou indo para a Pump Fun. Isso não é uma defesa da Pump Fun, tá? Eu, particularmente, não sou fã da forma como o protocolo opere, quais são os projetos desenvolvidos ali, mas a gente precisa ser racional, né? E esses tokens, eles foram distribuídos para diversas plataformas, para diversos protocolos. PumpFun foi um deles, mas existem vários outros, né? Só para que a gente não perca a racionalidade aqui da coisa, né? Vamos lá, então, continuar. Então, assim, quando a gente fala de preço do Bitcoin, a gente continua nessa consolidação. Claro que tá feio, né? Hoje voltou aqui a ser negociado abaixo dos 95 mil dólares, sempre um pouco doloroso, mas o ponto é, aí a hora que a galera começa a shortar também não dá muito certo, porque depois do nada ele sobe, né? Então a gente teve aqui ali na sexta-feira, né, quase chegou em 100 mil dólares de novo, por exemplo, né? Então o pessoal que tava shortado, esperando ali maiores quedas, às vezes também foi liquidado, né? Então é um movimento em que ninguém entende o que tá acontecendo e por não entender o que tá acontecendo, o pessoal prefere culpar a manipulação do mercado ao invés de olhar racionalmente, né? Às vezes sim, pode ser que exista uma manipulação, mas hoje eu quero trazer algumas outras teses aqui pra gente conversar, tá? Mas antes da gente ir para essas teses, só uma observação. Eu não completei aqui a nossa tabela de acompanhamento, tá? Em relação a todos os dados, não vou conseguir hoje, mas amanhã, para quem é membro, né? Às terças-feiras nós temos acompanhamento de várias métricas, inclusive a questão da demanda, né? A demanda, e a gente olha com cuidado para os ETFs, olha para as empresas públicas, olha para a questão dos long-term holders, olha para as baleias, para cada cohorte de baleia específico. Então, às terças-feiras a gente traz isso. Amanhã eu vou trazer para quem é membro, mas eu vou trazer também especificamente essa tabela atualizada. Mas o que eu já atualizei aqui para vocês é a questão dos ETFs, tá? Nós tivemos mais uma semana de saída. Uma saída bem grande também, 559 milhões de dólares saíram de Bitcoin, do Bitcoin, né? O equivalente, nós tivemos aí uma saída de 5 mil Bitcoins, então a gente pode ver aqui, fevereiro tá sendo bem ruim, né? Nós só tivemos de dias positivos, dia 5, dia 7 e dia 14, todos os outros dias foram negativos e o ponto é que são negativos grandes, né? Então aqui na quinta-feira foram 364 milhões de dólares que saíram, né? E com isso nós tivemos a segunda semana negativa do ano, só que ela é negativa, assim, potentezinha, né? Porém, a gente pode ver ainda aqui, né? Por exemplo, aqui nós tivemos 4 semanas negativas, mas eram semanas negativas um pouquinho mais brandas, digamos assim, né? Que nós tivemos 2 semanas negativas, 2 semanas negativas também, né? Então, 2 semanas negativas até ok, mas se esse fluxo se mantiver por mais tempo, galerinha, aí eu acho que a coisa vai começar a ficar mais complicada. Por quê? Porque nesse ciclo nós não estamos tendo um varejo forte, né? Durante toda a vida do Bitcoin, quem fez o preço, quem fez o ecossistema, quem fez tudo foi o varejo. Pessoas físicas interessadas, entrando, negociando. Nesse ciclo especificamente, todos os indicadores que a gente olha em termos de varejo, eles mostram um varejo fraco e um institucional muito forte. Então, por exemplo, nós soubemos que nesse final de semana o Saylor fez uma compra de 2 bilhões. Então, só que mesmo esses 2 bilhões sozinho, ele não consegue movimentar tanto o preço, né? Então a gente precisa. O mercado ele não é feito de um player, ele é feito de um conjunto de players. E se a gente não tem varejo interessado, se a gente não tem ninguém mais interessado nos ETFs, só o Saylor fazendo sei lá o que para levantar esse monte de dinheiro e comprar, as coisas também não vão caminhar, né? Então nós temos mais uma semana negativa grande, né? Então quando a gente soma essas 2 semanas aqui, a gente já tá falando de mais de 1 bilhão de dólares, né? Saindo do mercado. A gente vai ter que acompanhar bem de perto essa semana para ver o que vai acontecer, né? Quando a gente olha aqui em termos de ativos, né? Então, nós vemos aqui que na última sexta-feira, né, tinha 1,17 milhões aqui, né? Não sei exatamente como a gente fala isso aqui. Agora a gente tem 1,172, né? Então saiu aí uma quantidadezinha relevante até de bitcoins dos ETFs, tá? Porém, pelo menos, assim, isso aqui é muito pequeno, tá, gente? Ainda muito, muito, muito pequeno. Porém, mas ainda assim é importante salientar, né? Os long-term holders, finalmente, assim, eu acho que é a primeira vez desde outubro em que nós temos um dia positivo. Isso, desde outubro, um dia positivo
dos long-term holders, né? Então, ao invés de a gente ter uma distribuição dos long-term holders, nós tivemos uma acumulaçãozinha aqui. Muita coisa, na prática não significa nada, mas ainda assim é uma opa, né? Pelo menos não é um fluxo de venda. Mas se isso aqui não se intensificar nos próximos dias, também não vai significar nada, mas ainda assim é uma coisa para a gente ter de olho, né? Apesar das coisas estarem um pouco devagar, nós temos anúncios já de novas empresas, a gente sabe de algumas empresas que ainda vão realizar compras em fevereiro, março, abril, maio, já se pronunciaram, né, com esse cronograma de compras. Hoje nós tivemos um anúncio de uma nova empresa e quer construir ali o seu treasury de 1 bilhão de Bitcoin, mas é uma empresa um pouco pequena ainda, né? Um objetivo deles, eles têm um market cap de 500 milhões, tá? E aí eles anunciaram que vão começar com 100 milhões. Então, estão sendo, assim, bem ousados, na verdade, né? Quando a gente para pra pensar. Mas eles querem construir um tesouro de 1 bi. Só que eles têm 500 mil, né? Então, eles querem construir só em tesouro o dobro do market cap deles. É bem ousado, mas o que eu quero dizer é que, assim, ainda existe um ímpeto institucional ali relacionado às reservas de bitcoins. Continua acontecendo. Não sei quais foram os números das semanas passadas em relação às compras das empresas que não sejam o Sailor, mas a gente vai ver amanhã, né? Porém, o que eu quero mostrar pra vocês é que ainda tem esse interesse. Hoje teve essa notícia que circulou muito também, tá? Do Ken Griffin, falando que a Citadel, que é um dos maiores fundos do mundo, um dos maiores que a gente vem falando já, um dos maiores warehouses, né? Ou seja, responsável pela gestão do dinheiro de muita gente, também citando que eles querem ser market makers das maiores empresas cripto do mundo, né? Citou o caso da Binance ali, por exemplo. Então é um player bem grande que está entrando no mercado agora, né, muita gente falou sobre isso, né? Então, com mais 60 bilhões em ativos e um dos 10 maiores fundos de hedge do mundo, Citadel agora está buscando fazer mercado em cripto, né? Se tornar um market maker. Não deixe o ruído abafar o sinal. Esse é o sinal, né? Então, assim, nós temos um dos 10 maiores fundos que está entrando agora, né? As warehouses também só agora vão conseguir começar a indicar para os seus respectivos clientes a exposição ao Bitcoin. Então, sem dúvida, nós temos muita coisa em termos institucionais para acontecer. E aqui, eu acho que eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão da tese da manipulação, né? Com esse Twitter do Matt Hougan, né? Então, a tese dele, né? O valor de mercado das criptomoedas aumentará em mais de 100% nesse ano, né? Eu acredito next year, não sei se 2025 ou 2016, mas, enfim, nos próximos anos. Mas o ativo médio, tá? Cairá 90%. Isso aqui, gente, é uma mudança de perspectiva em relação ao que ele acha que vai acontecer com o ciclo, né? Então, para que o market cap do setor suba mais de 100%, mas a maior parte dos ativos caia 90%, a gente tá falando que Bitcoin vai descorrelacionar do mercado, que a gente vai ter o Bitcoin enquanto um ativo sendo diferente do ciclo, tá? Do ciclo e do setor cripto, e que nós também vamos ter algumas criptomoedas que vão continuar subindo junto do Bitcoin, tá? Essa é a tese dele, é uma tese interessante. Daí a gente pode olhar para ela uma perspectiva de dominância, né? Que eu acho que fica bem evidente isso mesmo, né? Então, vamos lá. Olha, em termos de dominância, né? O que a gente tinha? Antes, ou no ciclo passado, digamos assim, nos ciclos passados, né? Quando nós tínhamos os momentos ali da out-season, né? No momento em que todas as altcoins subiam bastante, no geral, a capitalização do Bitcoin, ela caía, né? Ela ia aqui para esses patamares abaixo, vamos considerar aqui, dos 49, por exemplo, né? 49% a gente tem aqui uma espécie de out-season acontecendo, né? A tese dele, digamos, é que isso aqui não vai mais acontecer, porque a maior parte do mercado vai ficar com alguns poucos ativos, digamos assim, né? E o que parece, assim, pra mim, que vai acontecer, e aqui eu tinha marcado que há bastante tempo, eu já tenho falado isso também com os membros, né? Eu achava que esses níveis
aqui, né, dos 40 e pouco não iriam acontecer, que eu considerava que abaixo de 52 já é um cenário super, super, super positivo para as altcoins, né, que eu não achava que esse cenário aqui aconteceria novamente, tá? Para mim era esse aqui e esse aqui sendo muito, 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 muito extremo, tá? Abaixo de 48, muita euforia extrema, mas abaixo de 52, o que eu acharia que talvez acontecesse, né? A tese dele, e que me parece que cada vez faz mais sentido, é que na verdade a gente está tendo uma mudança mesmo da perspectiva do setor, né? Pelo menos nesse momento do mercado, ou até que nada mude, né? Em que só o Bitcoin e alguns poucos ativos vão continuar a ter um desempenho tão bom e as moedas que não servem para nada vão ter um desempenho ruim, digamos assim, né? Então, nós temos daí novamente. Vou voltar aqui pro gráfico diário, né? Então, aqui no dia. Isso aqui foi dia 3. O que aconteceu aqui? Acho que foi. Ai, eu até tô montando, gente. Tô montando uma coisa que eu depois quero mostrar pra vocês. Eu não tinha aberto aqui, mas eu vou falar pra vocês. Que é uma espécie de calendário dos eventos criptos, tá? Então, em que eu tô colocando todos os dias o que acontece. Porque acontece tantas coisas que a gente já nem lembra o que aconteceu naquele dia. E foi uma coisa absurda e super importante que aconteceu, a gente nem lembra. Vai passar um mês. Vou pensar assim, nossa, o que aconteceu na sexta-feira do dia 21, que foi o hack, por exemplo. A gente esquece o que aconteceu. O que aconteceu no dia 14, foi a Libra, né? Então eu tô montando esse calendáriozinho, vou apresentar pra vocês em breve. Eles, tá? Mas eu teria que voltar nele ali, não vou voltar exatamente agora nesse momento, mas nós tivemos um dos grandes motivos de crash ali. E aí o que aconteceu? A dominância do Bitcoin subiu bastante, depois voltou a cair. Mas aí hoje, né, com esse crash de novo do mercado, relacionado ao ecossistema do Ether, relacionado ao ecossistema da Solana, a dominância do Bitcoin subiu bastante, né? Então, o que ele está dizendo? Vai duplicar, e se duplicar, por exemplo, seria Bitcoin a $200 mil, mas a maior parte das altcoins caindo cada vez mais, né? E quando a gente pega, será que eu tô aqui? Não, queria ver o gráfico de, só um minuto, vamos abrir aqui, de dominância do total market cap sem o Bitcoin. Pra gente ver o que tá acontecendo, que acho que isso pode deixar mais claro essa tese, que é uma tese que pra mim faz bastante sentido, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui pra ela. Ó, esse aqui é o gráfico, tá? Deixa eu ver se eu faço assim, aqui tá um pouco difícil pra enxergar, porque hoje eu estou sem duas telas. Vamos fazer assim. Então, esse aqui é o market cap do mercado cripto de forma geral, sem o Bitcoin, tá certo? Então, vamos ver uma coisa aqui. Desde all time high, quanto que esse mercado caiu? Pra gente ver se essa tese tem precedente já nos dados ou não. Opa, errei. É esse aqui. Então, ó, desde all time high, o market cap de cripto caiu 17%, tá? 17%. Aí, quando a gente olha o Bitcoin, peraí. E esse aqui é o market cap do Bitcoin, tá? Que ele era da capitalização geral. Vamos ver. Lá era 17. Aqui. E aqui é 13. Sim, por enquanto não é tão evidente, né? Mas o que eu acho que acontece é que, como muitas pessoas têm um portfólio com muitas, muitas altas, e algumas altas realmente caíram bastante, né? As coisas ficam bem feias. Mas quando a gente olha aqui a comparação, né? De 17 para 13, também não é tão ruim, né? Então, às vezes também. Por isso que é importante que a gente, a cada afirmação, a gente vá olhar para os dados, tá? E tenha noção do que de fato está acontecendo. Porque às vezes a gente tem uma sensação de que algo está acontecendo, mas a sensação ela não reverbera, digamos assim, nos números, né? Então eu acho que eu, particularmente, considero que é um momento assim. Eu até fiz esse Twitter, né? Meio que 95k. Ele é um preço ruim para se vender, assim, você não fica, nossa, olha só, né? Porque já foi acima de 100, né? Não fica, nossa, que preço maravilhoso para se vender. Mas também é um preço meio ruim para compra, né? Então acho que isso que cria essa sensação, assim. Então, o preço tá alto para se comprar, mas também não tá tão alto para se vender, só que o sentimento ao mesmo tempo ele é meio ruim, então ninguém quer comprar porque a perspectiva não parece tão boa. Então tudo isso gera um cenário um pouco complexo
nesse momento que a gente diz que é manipulação, mas na minha perspectiva, talvez é uma questão de um amadurecimento do mercado, principalmente, né? E um processo em que o Bitcoin, nesse ciclo, ele anda junto com algumas outras coisas, né? Então, tem até um meme que o CZ publicou, que eu acho que reflete bastante essa perspectiva. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês esse meme. Em que, assim, quais eram as coisas também que a gente olhava nos outros ciclos e quais são as coisas que a gente olha agora. Uma das coisas, sem dúvidas, é o cenário macroeconômico, né? E aí, quando a gente olha para o cenário macroeconômico, ele tá um pouco estranho. Todas as coisas subiram muito, né? Então, ó, é esse aqui, né? Então, assim, coisas que no outro ciclo, né? Era, nossa, mais uma Layer One, que legal, né? 29 milhões de rendimento, ou, né? Nossa, apenas 100 milhões de market cap, tipo, vamos lá, vai subir mais, né? Agora é tipo, nossa, já atingiu 100k market cap, já tá muito tarde. 4K, 4% de rendimento nos tesouros, uou! Nossa, CPI, né? Tipo, os títulos, os dados de inflação na próxima semana, a gente tem que olhar para isso, né? Então, é muito diferente os sentimentos. Eu acho que esse meme, ele, na verdade, ele reflete essa mudança do mercado e o que aconteceu com o mercado mesmo, né? Nós temos realmente dinâmicas muito diferentes nesse ciclo do que nós tínhamos nos ciclos passados. Então, o sentimento do mercado de forma geral, é esse sentimento de uma possível correlação com o mercado macro. E aí no mercado macro, né, nós temos, por exemplo, um processo em que alguns investidores, né, uma parte dos investidores institucionais estão reduzindo as suas exposições às ações, as inflações são complicadas, o cenário macro é complicado, tem vários conflitos acontecendo todo o tempo, mas ao mesmo tempo as ações também estão super altas, né? Então, qualquer coisa pode desestabilizar o mercado, mas ao mesmo tempo a gente tem coisas muito, 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 muito legais acontecendo, assim. E todos os dias nós temos notícias muito positivas, mas notícias positivas, elas reforçam, acho que no longo prazo, o fundamento, mas devido ao atual patamar de preço, não existe uma resposta tão evidente a isso, né? E aí, por exemplo, então hoje nós tivemos a notícia de Montana, né? Que Montana, ela recusou o projeto de lei em Bitcoin. Mas ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, um update ali em relação ao projeto da Flórida, né? Que vou ler aqui para vocês, esse aqui é um Twitter bem legal em relação a isso, né? Na próxima semana, o projeto vai ser ali discutido e que esse cara, enfim, espera que esse projeto seja aprovado. E ele cita que esse projeto tem algumas questões diferentes, né? E qual que é o ponto da questão da Flórida? Então, qual é o ponto, né? Por que esse projeto, na verdade, ele é até mais importante, talvez, do que alguns, né? Cada projeto de lei relacionado a cada estado, ele vai ter uma dinâmica e uma importância também diferente, né? E esse cara, especificamente, né, ele cita nos Estados Unidos, cada projeto de lei ele tem o que eles chamam de patrocinadores, né? E nesse caso da Flórida, o patrocinador do projeto de lei de reserva estratégica em Bitcoin, ele acabou de ser nomeado, né, o tesoureiro do Comitê Nacional Republicano, ou seja, ele é meio que o gestor financeiro do partido inteiro dos republicanos. E além disso, ele também está concorrendo para se tornar o próximo Chief Finance Officer da Flórida, né? Ou seja, ele também vai ser o patrocinador desse projeto de lei, vai ser responsável pela regulamentação financeira do estado, né? E o cara é uma pessoa já pró-Bitcoin, né? Conhecida no mercado como sendo pró-Bitcoin. Ou seja, né? Parece que tem tudo desenhado para que ali as coisas caminhem. E aí a gente já vai ter isso caminhando na próxima semana, né? E é assim, isso necessariamente vai criar uma super demanda, os caras vão comprar um monte de Bitcoin, etc. Não necessariamente, tá? Mas isso são questões, assim, que são importantes para o preço, para as coisas continuarem caminhando. E aí aqui tem um ponto só que eu quero relembrar vocês, né? E para tirar algumas confusões. Então, dia 1 de março, que dia que é dia 1 de março? No sábado, então nós temos o unlock dos tokens da Solana. Muitas pessoas ficaram confusas em relação a isso, mas o que acontece? Quando a FTX ela começou a passar pelo processo de reestruturação dela para pagar os clientes, que inclusive pagou essa semana, a ironia foi na mesma semana do pagamento da FTX a gente ter o hack da Bybit, mas tudo bem. O ponto é que o processo de reestruturação envolveu algumas empresas comprarem Solana dos caras
da FTX, né, para o processo de reestruturação da FTX, mas eles não poderiam vender por um tempo, né? E esse tempo, né, o tempo de vesting deles, começa a expirar agora, né? Então, dia 1 de março, 20% dos tokens que eles compraram da FTX podem ser vendidos. Antes eles não poderiam ser vendidos, agora 20% pode. Que dava ali antes do Solana caiu o equivalente a 2. A quantos? Deixa eu só dar uma olhada aqui, até esqueci o valor certinho, acho que são 11 milhões de tokens, tá? Dava o equivalente a mais ou menos quase 2 bilhões, agora tá um pouquinho menos porque a Solana caiu, tá? Mas são 11 milhões de Solanas que podem ser vendidos. Não necessariamente será vendido e dificilmente tudo será vendido, tá? Mas ainda assim é uma pressão de venda no momento delicado ali do ecossistema, tá? Que pode, enfim, ser complicado para o mercado como um todo, mas não é o fim do mundo também, tá? Então é importante que vocês saibam que pode ser vendido, mas não necessariamente será. E aí, quando a gente junta todo esse cenário, né, o que eu tenho a dizer para vocês, principalmente em relação a essas questões de manipulação, né? Eu acho que a gente diz manipulação quando a gente não entende o que está acontecendo com o mercado e a gente não quer assumir o risco de dizer, cara, tô fazendo alguma besteira, ou na verdade a gente precisa fazer uma coisa que a gente não quer fazer, né? E aí a gente fala, isso aqui é manipulação, isso aqui é por isso, isso aqui, isso aqui, isso aquilo outro, né? Eu acho que o que está acontecendo é que a gente chegou num estado de amadurecimento, tanto do ciclo, tá? Quanto do ativo em si, e que os ETFs e a entrada dos institucionais, eles provocaram e provocarão mudanças estruturais no mercado, e nós, como nativos, cripto, que tivemos toda a vivência do ciclo, entendemos como o ciclo funciona, a gente vai ter que se readaptar, as nossas análises vão ter que se readaptar, tá? E, particularmente, eu acho que, quando eu olho todas as coisas que têm acontecido, tá? A tese ali de um avanço do mercado cripto, desarticulado do avanço do Bitcoin, ou de alguns projetos, para mim faz sentido, né? Então, e também, de certa forma, assim, por mais que seja doloroso, eu espero que isso aconteça, né? Porque a gente tem sei lá quantas milhões de moedas que não servem para absolutamente nada. Um projeto que chama Fartcoin, chama Peido, que tem uma capitalização grande, sabe? Para que a gente tá fazendo isso, gente? Era para ser sobre uma revolução financeira, não sobre um monte de piada. E eu nem tenho nada contra memes. Eu acho que é uma manifestação até interessante, mas não quando a manifestação de uma ironia, ela se torna o exemplo do mercado. Eu não quero que esse mercado seja lembrado por isso. Não quero que as pessoas entrem. E o primeiro contato que elas tenham é com isso. Então, assim, limpezas vão acontecer. Vão ser muito dolorosas. Mas, quando a gente olha em termos de acontecimentos, né? Parece que são muito mais coisas boas que tem para acontecer com o Bitcoin e com os ativos que são realmente bons do que coisas ruins, mas nesse patamar de preço. E dado o cenário geral, as coisas estão bem complexas. Então, o que eu particularmente estou fazendo é reduzindo o meu risco, tá? Eu já venho falando disso pra vocês há algumas semanas. Eu não necessariamente acho. E essa, inclusive, foi um vídeo que a gente fez, que eu fiz com os membros, né? Na semana passada, né? Que vocês precisam encarar a pergunta que e se vocês estiverem errado e nós estivermos errado? E se estivermos errado e o ciclo acabou? O que isso significa para você? O que você vai fazer, né, em relação a isso? Eu não acho que acabou, mas eu acho que existe uma possibilidade de sim. Então, e nesse momento, contexto macro, o mercado de ações, as questões que nós temos acontecendo, elas parecem um pouco delicadas, de forma que aumentar a exposição a projetos degenerados, para mim, não faz sentido nesse momento. Claro que eu posso estar completamente errada, mas essa é a minha leitura do mercado nesse momento. Acho que tem muita coisa boa para acontecer com o Bitcoin. Nesse momento, eu tô reduzindo um pouco a exposição, mas eu não entrei no modo, assim, DCA de saída. Também não me sinto confortável com isso nesse momento, né? Mas principalmente os dados que eu vou estar olhando aí são os ETFs e são a demanda, na verdade, né? A demanda. Então, por exemplo, se os long-term holders começarem a acumular, show de bola. Se os ETFs voltarem a acumular, show de bola. Se as empresas públicas, que não só Sailor, começarem a acumular, show de bola. Se varejo começar a acumular, show de bola. A gente tem indicativos de que a coisa tá continuando, que tem uma demanda. Agora, se a gente tem uma terceira, uma quarta semana negativa de ETFs, uma diminuição da compra dos institucionais, varejo não interessado, a
coisa fica complicada e a gente, na verdade, só tá ali continuando porque a gente quer que continue. Então, acho que é importante que a gente monitore dia a dia esses dados, tá? E não ache que é manipulação de mercado só porque a gente não tá ganhando dinheiro, que na verdade, às vezes é só nossa estratégia que está errada, tá certo? É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Quero que vocês me contem aqui, me convençam, na verdade, que eu tô errada, que tem manipulação de mercado sim, e que uma coisa vai acontecer com outra. Assim, deixem aqui nos comentários qual a perspectiva, qual a leitura de vocês em relação ao mercado atual, que eu quero saber, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã eu vou tentar publicar no Twitter, me sigam se vocês não me seguem, a atualização do mercado, tá? Em relação à tabelinha ali de acompanhamento da demanda. E em breve quero mostrar para vocês esse calendário dos eventos na cripto que tem acontecido, que eu acho que vai ser bem útil, assim, para todo mundo que quiser pensar, nossa, o que aconteceu naquele momento ali? A gente tem um histórico, realmente, um diário do mercado cripto. Em breve eu vou mostrar para vocês isso também, para caso você tenha interesse para se tornar membro tubarão aqui do canal, para as análises, às terças-feiras, análise on-chain e desses indicadores de demanda em que a gente não. Aí eu não olho tanto para notícia, tá? É uma semana. É uma semana não, é um vídeo especificamente pra gente olhar para indicador. Indicador de topo, indicador de ciclo, indicador de compra, indicador de despejo. A gente vai olhar os indicadores on-chain, indicadores de média móvel para entender o que está acontecendo com o mercado. Então esses vídeos são exclusivos às terças-feiras para os membros. Caso você tenha interesse, considere se tornar membro. A gente se vê em breve. Beijos.